Olá, tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é retomar os principais conceitos da filosofia de Nicolau Maquiavel e de John Locke. Bom, na perspectiva de retomar tanto Maquiavel quanto John Locke, nossos autores em questão, eu começo então com a obra de Nicolau Maquiavel, Discursos sobre a primeira década de Tito Livre. Tem algumas traduções que apresentam comentários sobre a primeira década de Tito Livre. Enfim, então, nessa obra, Maquiavel apresenta principalmente o passado como uma fonte de conhecimento. Isso porque, para ele, as pessoas não mudam. A natureza humana se repete indiferente da época em que esses humanos habitam, e transitam na história. Portanto, conhecendo o comportamento humano a partir da observação do passado, a gente teria plenas condições de, por exemplo, prever formas de controle, de administração do comportamento humano, uma vez que o humano é, de fato, previsível. Então, previsível assim, na perspectiva de um comportamento que se repete, mas, de fato, esse humano, na visão de Maquiavel, a natureza humana, ela tem aí essa dinâmica do interesse, de sermos maus por natureza e também inconstantes. Mas mesmo essa inconstância segue determinados padrões. Então é nesse sentido que o autor apresenta essa possibilidade do que ele chama de imitação. É fundamental aqui a gente entender o que ele entende por imitação. Afinal, quando Maquiavel está falando sobre imitação, ele está falando sobre a observação do passado e a possibilidade de aprender com isso. Então, imitar aqui é no sentido de ver o que é proveitoso, por exemplo, o que foi proveitoso do passado, aproveitar isso tudo para qualificar o presente e projetar o futuro. Então, por pensar num passado como algo que pode nos ensinar, Maquiavel se valeu, então, da obra de Tito Livre para analisar a República Romana. Por que a República Romana? Porque Maquiavel considera que, pelo menos no início, nas suas primeiras décadas, como consta no próprio título, por exemplo, da sua obra, a República Romana foi perfeita. E a questão é, o que levou à perfeição dessa República Romana, que instigou, por exemplo, tanto Maquiavel a ponto de querer tomá-la como algo a ser imitado, Então, dentro dessa dinâmica, Maquiavel percebeu que o grande mérito, por exemplo, da República Romana foi que ela conseguiu estabelecer um equilíbrio entre os poderes, em que, por exemplo, a gente tem, de um lado, reis, mas a gente também tem o povo e a gente também tem a aristocracia, cada um com a sua porção na representação da administração pública, e justamente essa tensão existente entre esses três poderes, essas três formas de conceber a cidade, enfim, o espaço público a partir de interesses muito distintos, é que possibilitaram aí que cada setor da sociedade conseguisse, de algum modo, benefícios, garantias, leis e aquilo que Maquiavel considera como vida livre. Vida livre para Maquiavel é algo fundamental, que é essa forma de conseguir ter uma vida que tenha qualidade, que tenha uma política que lhe permita, por exemplo, não só liberdade aqui, porque a palavra livre remete a mais do que isso, uma vida plena, por isso, inclusive, essa ideia da perfeição nessa república. E aqui entra a tese central de Maquiavel. A tese central de Maquiavel é que essa questão da tríade, desses poderes, eles, de algum modo, estão sustentados numa perspectiva política que é a base aqui de toda essa reflexão, pelo menos enquanto tese central, que é de uma política que administra o caos. E essa é a alma dessa República Romana, a administração do caos, e não a tentativa de suprimi-lo. Inclusive, Maquiavel deixa muito claro que é a administração desse caos que vai lapidar as leis, que vai permitir a maior liberdade e principalmente essa vida plena, vivida dentro dessa república. Então, para Maquiavel, essa dinâmica de como o caos
ele pode ser bem visto politicamente e ele deve ser acolhido pela política, é a tese central dessa nossa bibliografia de Maquiavel. Na continuidade do pensamento moderno, agora transitando para John Locke, a partir da obra Ensaios acerca do entendimento humano. Então, Ensaio acerca do entendimento humano é uma obra que não é voltada à política, então, diferentemente aqui da perspectiva de Maquiavel, a gente tem uma obra agora de epistemologia. Essa perspectiva epistemológica de John Locke, ela está voltada a um pano de fundo que é igual ao de Maquiavel, que é uma observação do concreto, do real, e a partir daquilo que é concreto e real, a busca de abstrações, como por exemplo a criação de teorias. Então a gente tem aqui, tanto em Maquiavel, quanto por exemplo em John Locke, o método indutivo, a perspectiva de você observar particularidades e delas poder dar um salto para generalidades, ou para um universal, ou para uma teoria, uma hipótese, como nesse caso. Então o método é o mesmo, é um método bem próprio da modernidade. Nessa perspectiva, John Locke quer investigar sobre, inicialmente, o que difere um conhecimento da opinião. Dentro da opinião aqui, inclusive, ele coloca a fé também como uma forma de conhecimento válido, no entanto, não verificável, né? Por outro lado, o conhecimento, isso que está no plano do concreto, que é objeto da filosofia, bem próximo à ciência, bem próximo, inclusive, daquilo que concebia, né, a filosofia de Maquiavel. Então, a gente tem que esse conhecimento ele tem como base o empirismo. Essa ideia da empiria, do empirismo, né, escrito aqui por John Locke, é uma refutação a resquícios de uma filosofia metafísica que pressupunha o conhecimento como algo inato. A tese do inatismo é a grande base em que John Locke vai buscar ao longo de sua obra refutar, né? Então, para isso ele começa criticando duas bases da tese inatista. A primeira é do acordo universal e a segunda é do uso da razão. Então, começando aqui com a tese do acordo universal, seria um argumento aí dos inatistas que, por exemplo, existem valores e acordos que são comuns a todos os povos, o que mostraria que esses acordos universais refletem algo que nos é inato, como, por exemplo, valores ou coisas que todos acreditariam como iguais, né? E John Locke refuta isso, mostrando que é só uma generalização, afinal a gente não tem conhecimento de todos os povos e seria muita pretensão a gente afirmar isso sem qualquer fundamento. Ó, aqui de novo a gente está numa base estritamente moderna, de um pensamento que busca confirmação naquilo que é concreto. Maquiavel, por exemplo, buscou a confirmação de suas teorias, ou ainda a origem de suas teorias no passado. John Locke busca naquilo que é palpável, naquilo que está no âmbito dos sentidos e que pode ser corroborado, né? Então, acordo universal nesse sentido escapa de qualquer possibilidade de comprovação. O segundo elemento, refutado por John Locke, é o do uso da razão, que é a ideia de que, de algum modo, a gente teria conclusões que nos fossem comuns e universais, então se aproxima do acordo universal, mas agora como fruto não só de um conjunto de valores que nos fossem inatos, mas de conclusões racionalmente possíveis que todos chegaríamos. Então, para John Locke esse argumento também não é válido, porque ele pressupõe a razão. E quando a gente fala de razão, a gente já está falando aqui de um conjunto de conhecimento oriundo da própria sociedade, de processos de aprendizagem que não são dados como algo pronto, que a gente precisa desenvolver, enfim, né, e que a gente aprende. E aí, baseando-se nisso, inclusive, ele segue essa refutação, mostrando que também no âmbito da moral prática, da ação, as coisas precisam ser sempre aprendidas, então não há comportamentos práticos também inatos, e por fim, aqui a gente tem, só como um meio de aprofundar esse entendimento dele de como as coisas não são inatas e que carecem, sobretudo, da experiência, desse esquema aqui. A ideia desse esquema é mostrar que se não é inato, então qual é a origem do nosso conhecimento? Então, o nosso conhecimento se origina, primeiro, de uma sensação, que ele vai chamar de ideia simples. Então, a gente tem sensações, essa sensação ela é internalizada em nossas memórias, né? Então, na nossa memória, e uma vez internalizada sobre essa sensação,
é projetado um nome. É o jeito que a gente tem, digamos que, de arquivar essa sensação. O conjunto dessas sensações arquivadas e nomeadas passam a nos permitir ideias gerais, também chamadas de ideias complexas, que seriam possibilidades de trabalhar com aquilo que faz parte ou fez parte dessas sensações que nos foram registradas e que agora a gente pode abstrair. A gente pode lidar com essas informações agora sem necessariamente precisar desses sentidos. Não quer dizer que os sentidos não são necessários, eles foram necessários para trazer essas informações, mas uma vez que elas foram retidas na memória e abstraídas, por isso as ideias gerais têm esse caráter de abstração, aí sim a gente consegue imaginar coisas, criar coisas. Então, mesmo a nossa capacidade criativa está limitada às sensações que tivemos e às memórias que registramos disso tudo. Então, aqui, né, nesse modelo, o que John Locke está mostrando é justamente como que o nosso conhecimento está ligado a aspectos materiais e que, se há a pretensão de um conhecimento maior do que esse, é só uma pretensão infundada, como, por exemplo, queriam os inatistas ou ainda a metafísica, ao passo que essa própria pretensão, inclusive, gerou frustrações, como é o caso dos céticos, que, para John Locke, de algum modo, se frustraram porque acreditaram que não havia possibilidade de um conhecimento, porque a expectativa de conhecimento que eles tinham era muito maior. Então, John Locke diminui aqui as expectativas e mostra que o conhecimento se restringe a esse modelo de apreensão e de cognição.